Discipulando homens, tema escolhido pela sociedade aí, masculina, soma, e é um grande desafio, porque existem muitas áreas, sobretudo poderíamos apontar duas, quando nós falamos do caráter daquele que parece mais com Jesus Cristo, e também quando falamos da conduta, do comportamento daquele que se parece com Jesus Cristo. E ao retornarmos para os nossos lares hoje, um dos meus objetivos é provocar uma reflexão em nós mesmos e nos perguntarmos se, depois de tantos anos andando com Ele, se nós somos hoje mais parecidos com Ele, mais parecidos com Jesus. O objetivo de Deus é formar em todo crente, fazê-lo parecido com o seu Filho. Está lá em Efésios. Então, quando estava durante a semana lendo e pensando nesses vários aspectos, dentre eles o caráter de homens que se parecem com Jesus, eu cheguei num ponto em que eu parei e disse aqui, eu vou falar aqui, sobre o tema, um subtema dentro desse tema que é abrangente, é de homens que andam com Deus. Homens que andam com Deus, eles devem ser parecidos com Jesus Cristo, concorda comigo? Devem ser parecidos com Jesus. E esse é o grande desafio para cada um de nós, para cada cristão. E, lendo um livro de David Merck, ele trouxe uma ilustração que chamou muito a minha atenção. Ele disse que costuma sair do seu gabinete e se deslocar até um cemitério próximo da sua igreja. E ele vai visitando passando pelos túmulos, olhando as lápides, os epitáfios que tem, os dizeres. E ele começou a se perguntar e a pensar como foi a vida daquelas pessoas. Como foi a vida daquelas pessoas. Suas alegrias, suas tristezas, sua família, a sua carreira e a sua vida com Deus. Então ele começou a olhar os nomes das pessoas naqueles túmulos e a pensar nesse sentido. Mas ao mesmo tempo ele parou para trazer essa experiência para ele, pensar sobre a sua própria vida. E durante o dia e ontem eu estava pensando com os amados que viemos de João Pessoa, devido ao horário que marcamos para sairmos de João Pessoa, não foi possível fazer uma ilustração prática com eles. Eu ia levá-los mais cedo ao cemitério do Monte Santo. Eu ia atravessar com eles, porque quem mora aqui em Campina Grande sabe que quem sobe ali a rua João Pessoa, para não dar o circular no cemitério, atravessa o cemitério, não é assim? E eu fiz isso muitas vezes, porque a minha casa na Sinhazinha de Oliveira era por trás do cemitério. Então, quando descia para o centro, bem perto, ao retornar, atravessava. Haviam pessoas trabalhando, outras chegando para sepultar os seus entes. E ali tem o local onde encontram-se ali os restos mortais de parentes meus, avós, maternos, tios, tias, primos, primas. A minha mãe, tem a foto dela lá. O meu irmão Gilmar, recentemente, 3 anos, que foi para a eternidade, também está lá. E eu fiquei pensando sobre a alegria dessas pessoas no geral, suas tristezas, a sua família, a sua carreira, a sua vida com Deus. Quase todos eles, nenhum, tiveram vida com Deus. E essa é uma história que, se você for dar uma volta, passear, dar um passeio, desculpa usar esse termo, no cemitério,
você vai encontrar muitas frases naqueles túmulos arquitetônicos, não é? E você pode se perguntar, pode refletir em como foi a vida daquelas pessoas e depois trazer para você, para uma experiência pessoal e pensar sobre a sua própria vida. E quando o nome nosso estiver estampado lá, quem for lá vai encontrar escrito o quê? Então até pensei em levantar um desafio, claro que é impossível, de convidar todos os irmãos para irmos lá. Mas eu sei que isso não é possível. Estamos reunidos aqui para pensarmos um pouco na grandeza de Deus, na sua palavra, e em como sermos homens comprometidos com o Senhor Jesus, que é o nosso Mestre, o nosso Salvador, o nosso Senhor, não é? E pensarmos. Então, quem fosse ao cemitério e visse meu epitáfio, o que iria ler a meu respeito? Então, como não é possível nos deslocarmos até um cemitério em virtude do horário, para fazermos uma ilustração prática, mesmo assim nós vamos fazer um passeio em um cemitério que encontramos na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 5. É lá que nós vamos passear um pouquinho, tá? E dentro desse tema, discipulando homens, não vai dar para trabalhar os 4 pontos elencados, mas o pouco que trabalharmos aqui, espero eu que Deus possa estar falando aos nossos corações. Amém, irmãos? Gênesis 5. Eis aqui um cemitério pelo qual podemos fazer uma visita e vamos descobrir que mesmo nesse cemitério que encontramos na Bíblia, há sim esperança. Há sim esperança porque as pessoas, assim como eu, desejam viver uma vida de verdadeiro significado. Então, no capítulo 5, nós não vamos ler todo o capítulo, eu vou só mostrar aos irmãos, pontuar com vocês, algumas inscrições que nós encontraremos lá. O primeiro versículo é o verso 5. Olha só o que diz o texto. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, ao que foi que aconteceu, irmãos? E morreu. Vamos continuar, tá? Caminhando. Verso 8. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. Verso 11. E foram todos os dias de Enos, 905 anos e... Verso 14. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos e... Verso 17. E foram todos os dias de Malaleel, 895 anos e... Verso 20. E foram todos os dias de Jered, 962 anos e... Verso 23. Vamos pular para o 27, tá? Porque do verso 21 ao 23 vai mostrar que há esperança mesmo passeando dentro desse cemitério que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Mas pulemos para o verso 27. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e... 969 anos e morreu. Verso 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Porém, lendo todos esses epitáfios ligados a essas pessoas, nós encontramos uma mensagem diferente, mesmo dentro desse cemitério. É justamente do verso 21 até o 24. A nota musical muda. Ela traz esperança.
ela traz alegria. E viveu Enoque 65 anos, verso 21, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Verso 24, pode ler comigo. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus... Quando entramos neste cemitério, nós encontramos um resumo da vida de várias pessoas. É por isso que eu fiquei pensando lá no Monte Santo, naquele túmulo, e na minha mente chega a imagem das fotos que estão lá no túmulo. Chega na minha mente bem vivo agora. E da última vez que eu fui sepultar o meu irmão e falar para a família, para os amigos, eu fui até lá olhar as fotos. E a foto da minha mãe está lá. Então nós encontramos aqui o resumo de várias vidas. Na primeira quadra você pôde encontrar o túmulo de Adão. E você viu escrito, viveu ao todo 930 anos e morreu. E assim vai. Você continua caminhando entre as quadras e vai encontrando esse epitáfio. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos, Cainã, Malalael, Jared. E todas essas palavras se repetem. Viveu tantos anos e morreu. No entanto, irmãos, de repente, em meio a tudo isto, nós encontramos um memorial diferente. Em vez de triste, em vez daquele triste refrão, e morreu, nós descobrimos uma placa comemorativa que diz: Enoque andou com Deus. Então, pensando por aqui, dentro do tema geral, eu estou colocando ali homens que andam com Deus. Essa é a marca. Este é o diferencial. Sabe por quê, irmãos? Se o nosso Senhor não voltar logo e nos levar para a glória, ou então Ele chamar-nos antes desse encontro, nosso nome estará lá. Tanto o meu nome, como o seu nome. Vai estar estampado ali, talvez uma foto sua. Mas nós encontramos aqui alguém que andou com Deus. E aos 65 anos ele vai gerar Matusalém. Andou com Deus 300 anos, gerou filhos e filhas. Ele andou com Deus e já não foi encontrado. Então, em meio a esta nota triste, e morreu, e morreu, e morreu, fulano morreu. Quando eu vou no Monte Santo, alguém diz assim: Quininho, tu lembra de fulano? Tu lembra de Beltrano? Aí, quando faz essa pergunta, eu já sei o que é que vem. Ele morreu. E aqui está uma realidade, irmãos, da qual nós muitas vezes não nos damos conta de que um dia o nosso nome estará ali também. E alguém vai olhar, alguém vai dizer: ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Você sabe que o Antigo Testamento ele destaca 3 pessoas, 3 indivíduos que andavam com Deus. Um é Enoque, o outro é Noé. Noé andava com Deus. E Abraão. Porém,
Enoque e Elias são os únicos homens que a Bíblia menciona que escaparam da morte, pois Deus os tomou para si. Deus os tomou para si. Ok? Então eles escaparam da morte. E a grande verdade, a grande realidade é que todos nós nascemos, vivemos e morremos. Mas não precisamos passar pelo círculo vicioso de vida e morte, porque na Bíblia nós encontramos esperança para uma realidade que está presente na história do homem, da humanidade, por causa da sua própria rebelião. Porque o grandioso Deus não nos criou para a morte. Ele nos criou para que abençoássemos e também fôssemos abençoados. Esta é uma grande verdade. Então não precisamos passar por esse círculo vicioso de vida e morte. Devemos lembrar que podemos andar com Deus. Por trás das nuvens negras da morte brilham raios de esperança para todos nós. Mas a Bíblia aponta que homens andaram com Deus. Andaram com Deus. E nós também podemos, aqui nesta terra amaldiçoada por causa do pecado, a morte está presente e visita a todos sem exceção, grandes e pequenos, sábios ou tolos, já maduros ou novo. Ela visita. Agora, irmãos, como podemos, como homens, aprender lições importantes sobre o legado de um homem que anda com Deus? O ponto está aqui. Qual será o legado que eu deixarei para, por exemplo, minha família? Qual será o legado? Qual o meu plano, qual o meu projeto, qual a minha visão dentro do plano maior de Deus, quando eu olho para a minha família, o que eu vou deixar para eles? Nós lutamos para formar os nossos filhos. Nós lutamos para colocá-los nos melhores colégios, faculdades, receberem seus diplomas. Não é assim? Mas isso não vai para a eternidade. Esquecemos muitas vezes do maior legado que podemos deixar para eles. É quando eles forem visitar, passar lá, de passagem, e olhar naqueles túmulos arquitetônicos, ver a sua foto, e lembrar que você andava com Deus, que você falava de Deus para eles, que você tentava atraí-los para Deus. Então, como homens, como podemos aprender lições importantes sobre o legado de um homem que anda com Deus? Então, irmãos, eu separei 4 pontos, mas com certeza não vai dar para abordá-los todos, talvez eu pule, eu salte aqui, mas vou citá-los, tá? O nosso primeiro ponto é quem anda com Deus vive em sua presença. Isto é importante, irmãos. Muitos homens hoje não estão vivendo na presença de Deus. Qual é o legado? Se eu não dou o exemplo, se eu não levo os meus pequenos para a escola bíblica, para o culto de oração, se eu não ensino aos meus pequenos como chegar lá no gasofilácio e já aprender desde pequenininho o que é ofertar para a obra do Senhor, então, quem anda com Deus vive em sua presença. Ponto 2. Quem anda com Deus vive pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá de quê? Pela fé. Pela fé.
O ponto 3, quem anda com Deus vive abençoando sua família. Quando você anda com Deus, quando você vive a presença de Deus na sua vida, os primeiros que serão impactados serão a sua família, dentro da sua casa. Esta é uma outra lição. Quem anda com Deus abençoa a sua família. E o quarto ponto, quem anda com Deus vive para sempre. Mas eu acredito, irmãos, vou ser sincero com vocês, vou estar aqui monitorando o horário, não vai dar para trabalhar todos esses temas, mas vamos pensar na presença de Deus, talvez no terceiro, abençoar nossas famílias, porque quando eu abençoo minha família e trago eles na direção de estar na presença de Deus, a família maior, a família da comunidade cristã vai ser abençoada. Isto é um impacto. Famílias unidas formando uma grande família dentro do plano de Deus. Então nós passamos a abençoá-los também. Então, de modo geral, Deus havia dito a Adão que se ele desobedecesse, acarretaria em morte. E não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. No entanto, a Bíblia relata que Adão, ele viveu 900 anos se passaram. Até Sete morre antes. E ele está lá. Será que aquilo que Deus havia dito para ele realmente não ia se cumprir? Quando Deus disse, certamente morrerás. Será que a serpente estava certa? 900 anos. Mas o capítulo 5 mostra de Gênesis, mostra que Deus estava certo. Adão morreu. Esta é a nota triste em todo o capítulo 5 de Gênesis. Esse é o cemitério do capítulo 5 de Gênesis. Se você for de quadra a quadra, você vai ler e talvez ouvir essa nota triste. Então, capítulo 5 é a veracidade da advertência divina com a repetição do canto fúnebre. E morreu, e morreu, e morreu, e ninguém escapa. Ninguém escapa. É a triste realidade, meus irmãos, e a consequência natural do pecado. Mas também, biblicamente falando, nós sabemos que a morte nunca foi o plano de Deus para este mundo. Não era o plano de Deus para este mundo. Em Gênesis 3, vimos como Deus criou o homem e a mulher, à sua semelhança, feitos para serem abençoados e abençoar, com uma vida comunhão constante e amorosa com Deus. Eles, porém, caíram debaixo da maldição da morte por causa da desobediência e da traição. A morte passou a reinar na raça humana em razão do pecado. É uma nota triste. 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 Os meus pais, tios, amigos, irmãos da igreja, quantos nós já vimos no gabinete inerte, frios, sem respirar, sem falar, sem se comunicar? É uma realidade que atinge a todos. Mas eles foram feitos para viver. Foram feitos para viver, foram criados para viver, mas agora são destinados a morrer, à morte. Voltando ao pó. O cemitério tem muitas histórias. E é interessante que Salomão diz que é melhor visitar aonde há o quê? Luto, do que ir o quê? A festas. Ele diz, olha, visita ali e reflete um pouco mais sobre a realidade da vida, da tua vida, do tempo que nós temos aqui.
daquilo que estamos fazendo, como estamos fazendo, as nossas motivações? Será que nós estamos andando mais perto de Deus? Ou aquela chama daquele primeiro amor, quando Deus alcançou a nossa alma, o nosso coração, ela foi se esfriando, esfriando, e eu fui tomando distância dele, ficando mais distante. Porque Pedro, quando negou Cristo, ele começou a tomar distância de Cristo. Primeiro ele sentou perto, e ele só via e ouvia. E ele foi se afastando, alguém estava ali com uma fogueira, ele foi para lá também, se aquecer, e alguém disse: você parece com um deles. Eu? Não. Você parece com um deles. Eu não. A sua fala denuncia você. Ele praguejou. Ele disse que nunca tinha conhecido Cristo. Então, entende? Andar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus, afastar-se de Deus é uma possibilidade para todos nós. Paulo diz o quê? Aquele que está cuidado para não cair. Se você nunca caiu drasticamente, louvado seja Deus, porque você não vai levar essa ferida na sua alma até você respirar pela última vez. Eu sei o que é isso. É duro para mim, pastor Rubens, voltar à minha terra. É um espinho na alma que foi tocada por Cristo. A ferida fechou, mas ele deixou a cicatriz lá. Ele não tira. Para você lembrar quem você é, do que você é capaz de fazer, e do que Ele é capaz de fazer, de construir, de reconstruir, de montar aquele vaso que foi todo espatifado, que quebrou-se, que não tinha mais forças para continuar. Feitos para viver, não para morrer. A partir de então, a vida pareceu perder o sentido. O homem entrou num círculo vicioso de nascer, crescer, gerar filhos, aposentar-se e morrer. É uma realidade se Cristo não arrebatar a igreja logo, ou se Ele não nos chamar antes para a sua presença, não é, irmãos? Pode ser que alguns aqui não experimentem essa sequência, né? O senhor Enil está fazendo assim: oh, louvado seja Deus. Amém. Todos nós, no fundo, gostaríamos de participar de quê? Daquele chamado solene, majestoso, grandioso, né? Inconfundível, de Cristo chamando os seus. Vinde. Será glorioso. A esperança, irmãos, mesmo no mundo decadente, no mundo que piora a cada dia, no mundo que se decompõe espiritualmente, um mundo que está distante de Deus, mas a esperança, você sabe que há. A chama divinal acendeu a sua alma, outrora morta sem Cristo, não foi assim? A centelha divina tocou na nossa alma, e onde havia trevas, raiou aquela luz bendita, daquele que diz com toda a autoridade, acima de tudo e de todos: aquele que me segue não andará em trevas. Louvado seja Deus por Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é único. Ele é inconfundível. Não precisamos entrar dentro desse círculo
fileira após fileira do cemitério, vemos essa monotonia mortal, até chegarmos ao verso 21 em diante, quando Enoque andou com Deus. Homens que andam com Deus. Que lições nós podemos aprender? O texto destaca que ele não morreu. Se você fosse lá no túmulo reservado para ele, encontraria lá, andou com Deus, foi levado por Deus, não está aqui, o túmulo dele está vazio, ele não está aqui. Ele andou com Deus, ele praticava a presença de Deus na sua vida. O Salmo 128, lido aqui pelo pastor. Repita a leitura dele depois e coloque Enoque neste texto. Porque ele foi abençoado. E ele abençoou a próxima geração, Matusalém. Mais na frente, Noé, que vai salvar, que vai ser o instrumento de Deus para salvar a humanidade na construção da arca. E a Bíblia vai dizer também em 6:6, se não me engano, que Noé andava com Deus. Olha só, irmãos, depois daquela nota tão triste, morreu, Noé andou com Deus, foi levado por Deus. Perdão, Enoque. Mas Noé também andou com Deus. Abraão andou com Deus, e através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Não é assim? Porque nós somos abençoados hoje. Abraão andou com Deus. E se eu não estiver equivocado aqui, pode me corrigir, a Bíblia chama ele de amigo de Deus. Já pensou? Amigo de Deus. Que coisa! Então, naquela galeria, você vai andando quadra após quadra, fileira após fileira, e de repente algo inédito acontece. Ele não morreu, Deus o levou. Então andar com Deus está um degrau acima do simples viver. Nós estamos vivendo aqui, louvado seja Deus, Ele nos deu o dom da vida, mas andar com Deus está acima do andar, de um simples viver, irmãos. Isto é, andar com Deus. O texto destaca 2 vezes, no verso 21, no verso 22 e no verso 24, é isso? Andou com Deus. Em meio aos homens que viviam na roda viva, que culminava em morte, Enoque descobriu o segredo de viver. Irmãos, homens, você sabe qual é o segredo de viver, para viver? Andar com Deus é estar um degrau acima do simples viver. Você entende o que eu estou dizendo? Você sabe o que eu estou dizendo? Não precisamos nos entregar a uma vida insignificante, rotineira, sombria, como mortos ambulantes. O segredo de uma vida significativa é andar com Deus. E Enoque, ele rompeu o círculo vicioso, ele achou significado na vida muito acima dos seus contemporâneos, ele achou significado. Irmãos, qual é o significado da vida para você? Homens, qual é o real significado da vida? Se não for andar com Deus, qual é? Porque tudo é vaidade. Abaixo do sol, tudo é vaidade, disse Salomão. E é como um vapor. Mas andar com Deus está muito acima desse andar natural. Viveu como luz e sal da terra, Enoque. Era uma pessoa que inspirava esperança. Um verdadeiro raio de esperança em meio às trevas do pecado. E lembra, irmãos, que é muito significativa essa expressão, e Enoque andou com Deus, porque Adão andou com Deus no paraíso. E de repente ele foi expulso do paraíso.
E a raça humana agora, ela está destinada a quê? À morte. Aí em meio àquela cantiga triste, morreu, uma nota alegre. O homem, depois de expulso do paraíso novamente, volta, torna a andar com Deus. Enoque, ele quebra a corrente. Ele voltou a andar com Deus, mesmo estando fora do jardim. Isso é significativo. Você também está fora do jardim, assim como eu. Adão foi expulso do jardim, ele morreu espiritualmente. Mas agora, a Bíblia traz uma luz de esperança. É possível andar com Deus, por causa daquela obra magnífica de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele grita, tetelestai, está consumado. É possível, homens pecadores como nós, como eu, andarmos com Deus. Andarmos com Deus. Andar com Deus. Como cristãos, como servos. E hoje Jesus nos propõe a mesma coisa. Segui-lo para andar na luz e ter comunhão com Ele. De novo, Jesus lhes falava dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. O apóstolo Paulo também nos chama para andar em Cristo. Andar em Cristo é andar com Deus. Ora, Paulo diz, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Homens que andam com Deus, homens que estão em Cristo, homens que andam nele. Mas o que significa andar com Jesus? Se tornou um linguajar do cristão. Muitas vezes falamos tanto sobre isso, mas às vezes não refletimos na profundidade do que é andar com Cristo, do que é andar com Deus, do que é praticar sua presença na nossa vida. O andar com Jesus significa estar sempre ciente da presença de Jesus em todos os momentos da vida e viver em conformidade com a vontade dele em cada circunstância. Eu e você precisamos praticar essa presença. Praticar essa presença. Se você esquecer de tudo aqui, hoje, quem anda com Deus não arquiva a sua fé numa gaveta chamada domingo. Entendeu o que eu falei? Quem anda com Deus não arquiva a sua fé numa gaveta chamada domingo. Deus não fica numa prateleira, num canto do porão de sua vida, sempre perto, mas pouco presente. Caso aconteça uma emergência, aí você chama, grita por Ele. Mas Ele está lá guardado na prateleira. O meu andar com Deus está arquivado só para o domingo. Só para o domingo. Andar com Deus significa viver ciente da sua presença em toda a vida. Implica uma comunhão com Deus, uma dependência constante dEle. E desconfie, olhe para mim, desconfie de você mesmo, mas nunca desconfie de Deus. Amém, irmãos? Andar com Deus significa confiar nele de uma forma exclusiva, depender dEle, andar constantemente com Ele, mas desconfie de você, da sua capacidade, porque Paulo disse: olha, aquele que estiver em pé, cuidado, cuidado, porque você pode derrapar, você pode cair.
uma desconfiança do eu e uma profunda confiança nele. Ah, meus irmãos, é por isso que eu cheguei aqui hoje. É por isso que eu volto para a minha terra. Mas os arranhões da alma, as marcas vou levar comigo até Ele me chamar. Ele não tira. Está perdoado, vá. Há 26 anos atrás, na ABB, no futebol de salão, Mocidade para Cristo. Eu já tinha abandonado o futebol há quase 2 anos. Mas os irmãos foram lá, quininho. Rapaz, faça a sua inscrição, vamos nos ajudar. Rapaz, eu abandonei o futebol, já deixei o futebol. E ele todo dia ia lá no meu trabalho. No último dia, irmãos, eu fiz a ficha. No terceiro jogo, irmãos, eu levei um chute no meio da canela que explodiu aquele ginásio, cheio de rapazes e moças. O tiro foi tão grande que a turma começou a correr de dentro do ginásio. A perna ficou pendurada, os 2 ossos quebrados. Tíbia, perônio. O médico colocou para o lugar. 90 dias. Fisioterapia 1 ano. Estou andando. Mas se eu levantar aqui a minha bonita canela, e você vai ver aqui uma... Você diz, e essa macaíba aí é o quê, pastor? É onde calcificou, ficou um nó. Estou andando, pregando pela graça de Deus, às vezes jogando uma bolinha para passar mais de 90 dias com o joelho doendo. Sim. Mas está aqui a marca. Espiritualmente, creio eu que Deus também deixa marcas lá. Na nossa alma. E ali que o nosso ego, o meu eu, é traspassado. Quando eu penso que sou, Deus diz, não confie em você, no seu eu. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. Eu já orei para tirar esse peso. Não, eu não tiro. Eu orei 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. Deus disse, olha, a minha graça te basta, Paulo. Que nem eu já orou, Senhor, essa angústia, essa flecha que adentrou. Eu não tiro. Vai levar. Irmãos, eu tenho que agradecer a Ele até por isso. Porque como Ele sabe conduzir aquele que foi quebrado por causa do pecado, contra Ele primeiramente, contra Ele a santidade de Deus. Não arquive numa gaveta chamada domingo o seu andar com Deus. Não faça isso. Irmãos, tem países que os crentes gostariam de estar reunidos para adorar a Deus, mas não pode, irmãos. O que é que nós estamos fazendo, irmãos, com a nossa fé, o nosso andar com Deus? Estamos arquivando. Quando não é só no domingo, às vezes seleciono pela manhã ou às vezes o culto da noite, para talvez dar uma satisfação à comunidade, não sei quem, a quem, mas andar com Deus está muito, muito aquém de apenas arquivar no domingo. Então, quem anda com Deus está ciente da sua própria incapacidade que vive a realidade das palavras de Jesus em João 15:5. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Nós pensamos que somos. Vá dar um passeiozinho lá no Rio Grande do Sul agora. Fizemos o contato com 5 igrejas lá, estão correndo para cima e para baixo, auxiliando, dando assistência a famílias que não têm mais nada, da noite para o dia. Não se engane.
Amanhã tudo pode mudar. Mas ande com Deus. Continue andando com Deus. Continue firme com Deus. Então, a vida cristã, ela significa praticar a presença de Cristo. No trânsito, quando alguém atravessa assim de vez, né? Pronto, é o dono da rua, eu digo à minha esposa, pronto, o dono da rua passou aqui agora. Se você tivesse acelerado mais um pouquinho, batia. Diante de uma reunião, pratique a presença de Cristo. Ao enviar uma mensagem numa mídia social, pratique a presença de Cristo. Porque muitas vezes nós colocamos lá para as pessoas darem o like no nosso nome, para nós. Por que eu quero colocar aqui essa mensagem? Qual é o meu objetivo? A quem eu quero atingir? Aonde eu quero chegar? No meio do jogo. No meio do jogo, né, Alexandre Minar? Meia esquerda da IBF de Campina Grande. Douglas Neves. Meia esquerda. Deu uma briga uma vez. Acaba pulou de lá e disse: eu sou homem, mas eu sou crente, queria brigar. Lembra não, né, dessa passagem? Aí Gildo, com aquele jeito dele, entrou no meio e disse: olha, seja homem. Porque o homem é no sentido de querer resolver, de brigar, né? Seja homem, nos olhos dele assim. Ele desarmou ele ficou sem palavras. Seja homem, mas seja um homem crente. Porque a resposta do crente é outra, não é? Não é reagir dentro da velha natureza. E é num campo de futebol que a gente conhece o temperamento do crente, viu? Joga bola? Tu tem jeito daquele zagueiro brabo, isso é não? Então, né? Tu tem gente que esquece que é o irmãozinho que está passando por tu ali, tu joga ele no ar com poeira e tudo, né? Então, irmãos, praticar a presença de Jesus nos mínimos de detalhe. Você está fechando um contrato? Pratica a presença de Jesus. Você está aconselhando outra pessoa? Pratique a presença de Jesus. Está tomando um banho? Está diante de uma tentação? Ao acordar ou pegar no sono, vida cristã é isso, é praticar a presença de Jesus. É estar na presença de Deus. Esse é o desafio. A começar por este aqui que vos fala. Então, Enoque soube viver na presença de Deus e assim cultivou uma vida santa e agradável a Deus, a ponto de Deus levá-lo para si mesmo. Então, cabe aqui talvez uma pergunta: como está seu andar com Deus? Homens, como vai a sua comunhão com Jesus? Está muito atarefado com o mundo? Com as coisas do mundo? Ele é tão bom que deixa você se envolver com o mundo, o seu trabalho. Ele dá 24 horas para todo mundo, dá para você também. Ele dá 7 dias por semana para você. Beleza, ok. Divide para todo mundo. Tu vai ter 24 horas, tu vai ter 24 horas, tá? Tu vai ter 7 dias, tu vai ter 7 dias. Tu vai fazer o que com isso que eu estou te dando? Como mordomo. Como é que eu vou praticar a presença de Deus dentro da minha agenda semanal, diária? Será que Deus está satisfeito apenas com o domingo? E quando aparece? Quando aparece? Como vai sua comunhão com Jesus? E para refletir, eu falei para os irmãos que realmente, talvez, 2 tópicos para trabalharmos. Quais as épocas em sua vida em que você mais andou com Deus? Você vai responder para você mesmo, tá? Qual foi a época da sua vida em que você mais andou com Deus? Dê uma nota de 1 a 10.
Como você avalia essa área de sua vida hoje, agora? Qual é a avaliação do seu andar com Deus, da sua prática cristã, de praticar a presença de Cristo? Como poderia melhorar o seu relacionamento com Deus, o seu andar com Deus? Então, eu disse que o segundo tópico nós íamos falar sobre quem anda com Deus vive pela fé. Porque nós aprendemos essa lição também com Enoque. Como romper os ciclos da mera existência de nascer, estudar, casar, trabalhar, ter filho, aposentar-se e morrer. A vida de Enoque nos traz a resposta: andar com Deus. E o autor aos Hebreus cita que Enoque andou com Deus e foi tomado para Deus. Agora entenda que Enoque não atingiu esse ideal de vida pelos seus próprios esforços, mas sim pela fé. Pela fé. E é pela fé. Homens que andam com Deus vivem na sua presença, vivem pela fé. Pela fé. Tem respostas que Deus nunca dará. Tem situações que você ora mais e parece que a intensidade se torna mais forte. Parece que não vem aquela resposta. Não esqueça o que Paulo diz em Romanos 8, 28, só a primeira frase: e sabemos. Você sabia? Você sabe que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, para escapar do aguilhão da morte, precisamos andar com Deus pela fé. Embora o autor não explique em Gênesis 5 o significado de andou com Deus, descobrimos mais tarde nas Escrituras o que isso implica. Enoque, já falei, não atingiu esse ideal pelos seus próprios esforços, mas andando pela fé. Então, quem quer andar com Deus pela fé, precisa entregar a escolha para Ele. A sua escolha, entregue a Ele. Andar pela fé é entregar a sua escolha a Ele. Ir aonde Ele for, fazer o que Ele fizer, fazer o que Ele mandar fazer. Um exemplo clássico do amigo de Deus. Deus disse a Abraão: aquele filho que tu amas, que nasceu do teu lombo, me dá ele. Eu quero ele. Leva ele. Eu vou te mostrar. Tu vai sacrificar ele, eu quero ele. Que prova, hein, irmãos? Que teste. Basta um filho nosso adoecer para você ver mexer com a nossa estrutura, com a nossa alma, com o nosso equilíbrio. Basta um pequenininho dos nossos entrar em um problema de saúde que isso mexe conosco. 24 horas, durante toda a semana. Abraão, me dê Isaque, o filho a quem você ama. E a Bíblia diz que Abraão respondeu assim: eis-me aqui. Noé também respondia assim: eis-me aqui, faça isso. Noé, eis-me aqui, faça isso. Faça assim, 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 assim. E eles fizeram. Eles fizeram. Então, quer andar com Deus pela fé, precisa entregar a sua escolha para Ele. Quem estipulou o culto, foi você ou foi Deus? Qual é a vontade de Deus? Entregue sua vontade a Ele. Se você está em falta com Ele,
É tempo de andar novamente com Ele. É tempo de abraçá-lo, de amá-lo. Irmãos, a terra geme. A terra está gemendo, as nações. Há um hino que diz: Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Desperta, homem, para andar com Deus, para servir a Ele. Para o teu nome talvez ficar na história: andou com Deus, serviu a Deus. Serviu a Deus. Vive ciente pela fé da presença constante de Deus ao seu lado e toma as decisões de acordo com isso. Essa é a vida sábia que o autor de Provérbios descreve como temor do Senhor. Uma vida vivida constantemente na presença de Deus, do Deus majestoso, do Deus temível, do Deus gracioso, do Deus amável. Esse é o nosso Deus. Por que andar com Deus exige fé em que Ele existe e galardoa aqueles que o buscam? Por que isso agrada tanto a Ele? Não é em vão que a Bíblia diz que Abraão é chamado de amigo de Deus. Era precioso. Aos 75 anos, a promessa: vai o filho, o herdeiro vai sair do teu lombo. Quantos anos se passaram? Aos 99 anos, o cumprimento da promessa. Mas ele foi chamado de amigo de Deus. Andar na presença de Deus não significa que Deus não possa permitir uma prisão, como permitiu a José. Não foi pelos seus erros. Daniel quase foi levado à morte. Por quê? Por que Daniel foi quase levado à morte? Porque ele orava 3 vezes. Praticava a presença de Deus. Era um homem de oração. Paulo e Silas na prisão. Atos. Cantando, louvando, lá perto da meia-noite. Tremeu tudo. As portas se abriram, os presos ficaram à vontade para fugir. Não saiu ninguém, o carcereiro pega a espada para tirar sua própria vida e Paulo diz: não faças tal. Mas Paulo estava naquela prisão cantando, orando, louvando a Deus, jamais reclamando da sua situação, da sua condição. Praticava a presença de Deus e de Cristo na sua vida. Amém, irmãos? Quem anda com Deus vive abençoando sua família. Terceiro ponto. Enquanto os que vivem sem Deus procuram saciar sua sede de significado com injeções de adrenalina e aventura cada vez maiores. Mas aqueles que andam com Deus pela fé conseguem se deleitar nos detalhes mais rotineiros da sua vida. Eles já descobriram que todas as coisas cooperam para o bem de Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, irmãos, com a presença de Deus na nossa vida, seremos capazes de atravessar o vale mais sombrio, assim como disse o salmista: ainda que eu ande ou que andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja Deus. Abençoar a família. Como é o nome do filho de Enoque? Matusalém. Quantos anos ele viveu? Provavelmente aprendeu do seu pai o que é andar com Deus. Longevidade, todo mundo quer. Eu me perdoe aí, meu irmão, depois de 70, 75 anos. Você me perdoe. Só se você quiser, não, eu quero viver 100 anos, viva, louvado seja Deus. Mas, passando de 80 é só o quê, irmãos?
Eu já cheguei a 6.0, rapaz, já está querendo travar, irmão Alexandre Minar. Não dá mais para, entendeu? Subo, desço, para subir, digo, professor, me ajude aqui. Não era assim na juventude. Subia fazendo exercício para jogar no domingo, onde Alexandre morava, na época, a ladeira do César Ribeiro. Nós subíamos e descia aquilo ali, para a gente era fichinha. E Alexandre conheceu o meia-direita jogando de perto, não foi? Com as suas traquinagens, com as suas peripécias, né? Nos campos de futebol, está ali Joselito, era metido a lateral esquerdo. Então, mas, com a presença de Deus, conseguimos passar pelo vale da sombra da morte, porque sabemos que Ele está conosco. Ele está nos levando, sabe para onde? Para onde Deus está nos levando? Para a sua casa. Amém, irmãos? Deus está nos levando para a sua casa. Glória a Deus. Posso até aqui fazer uma ilustração rasteira. Lá vai Enoque andando com Deus. E foi se distanciando cada vez mais. Se distanciando e o dia avançou, a hora avançou. Ele disse, opa Deus, a hora está muito avançada. Eu preciso voltar para a minha casa. E Deus diz a ele, Enoque, a minha está mais perto. Vamos dormir comigo hoje lá em casa. É claro que Deus não dorme, né? Os irmãos entendem. Venha comigo. E ele foi. Deus está nos levando para a sua casa. Pratiquemos, irmãos, essa presença maravilhosa no nosso cristianismo diário, cotidiano. Ao levantar-se, pratica a presença dEle. Você só se levantou porque Ele permitiu, você só respira porque Ele permite. Só estamos aqui hoje porque Ele permite. A nossa respiração, o nosso sangue fluindo nos vasos, nas artérias, levando substâncias para as células, vem de Deus, vem do Senhor. O salmista reconheceu esse benefício, foi lido no Salmo 128. Mostra a bênção que é a vida do homem que teme a Deus, que anda nos seus mandamentos, e dessa forma abençoa o mundo e todos que estão ao seu redor, sua casa. Você abençoa a sua casa quando você ora ao Todo-Poderoso. Você abençoa a sua casa quando você fala para o seu pai, ou fala para a sua mãe, ou para alguém que não é crente, mas você fala do amor de Deus, você vive o amor de Deus, sem jogar uma corda no pescoço dessa pessoa e querer trazer ele à força. Não, não é pela força. Não é pela força. Como é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, seja como for, se você é um jovem solteiro, muitos jovens eu vejo aqui, seja como casado, talvez não seja um pai de família ainda, mas um dia vai se tornar, Deus permitindo, ou talvez seja pai de família. O desafio para você é andar com Deus, andar pela fé, deixar os seus pequenos verem na sua vida o Cristo que você diz que tem, que você diz que ama, que você diz que é seu Salvador, que muitas vezes está na prateleira, abandonado, esquecido, que nem no domingo ele vê o seu pai e cultuar o Deus que ele diz que ama e que conhece. Desafio para você nesta noite é praticar mais a presença de Deus, é viver pela fé. Não faça isso apenas durante uma hora silenciosa ou porque você vem a alguns cultos da igreja, culto doméstico ou ministério da igreja. Faça isso o dia todo dia. Significa ser um homem que ama a Deus, significa um homem que obedece a Deus,
Significa um homem que admite seus erros. Você admite seus erros, você tem erros. Eu tenho e muitos. E talvez você veja em mim só os meus erros. Porque o ser humano, a lente dele parece que aumenta. E ele só vê o quê? A parede está toda branquinha. Eu disse lá na igreja, digo, irmão, está vendo aquela manchinha ali? A pessoa chega e diz, pastor, o senhor viu? Vê a manchinha, não vê o resto. Não é assim na nossa vida. Muitas vezes. O que é que nós vemos no outro? Você admite seus erros? Você depende de Deus? Você confia em Deus? Você honra a Deus com as primícias de seus bens? Então, quem anda com Deus encontra sentido para a vida, encontra contentamento, felicidade e deixa um legado para a família, que leva seus descendentes para mais perto de Deus. O maior legado. O pastor Rubens, quando ligou para mim, disse, pastor, trabalhar um tema que mostra aos homens qual é o legado que nós vamos deixar aqui. Se você começar em casa, o andar com Deus vai se estender também para fora de casa. A presença de Deus, ela vai estar atingindo outros ambientes. Qual o legado para a minha família? Será que estou levando os meus descendentes, aqueles que Deus me deu a capacidade de colocá-los no mundo, de gerar eles? Será que eu estou preocupado com a realidade da eternidade, longe de Deus? O que eu estou fazendo para plantar neles a verdade absoluta da palavra de Deus? Não é relativa. O mundo está seduzindo a todos. Pare um pouco e pense. Não é a voz da maioria. Noé entrou com 8 pessoas na arca, não foi assim? Mas ele foi fiel, pregando a justiça de Deus. Fiel. Nesse terceiro ponto, e eu vou tentar ficar dentro daquele estipulado, tá? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sonhos para o seu legado familiar? Que sonhos? O diploma? Doutorado, mestre, e depois? E depois? E a eternidade? E Deus? E Jesus? E a salvação da alma? Se você é solteiro, o que você pode fazer para ser um homem que anda com o Senhor? Jovens, o que vocês podem fazer para serem jovens que andam com o Senhor? Que praticam a presença de Cristo na vida de vocês? Se você é casado, como você poderia encorajar sua família a andar com o Senhor? Quais são os obstáculos que você enfrenta nesse sentido? Por que você abriu a guarda? Por que você permitiu? Por que você esfriou tanto a sua vida com Deus, com Cristo? Você não pode arrancar o braço do seu corpo e deixar ele fora. Você não poderia deixar o seu braço fora e chegar aqui sem o braço. Se você tira um membro do seu corpo, ele morre. Meu irmão, se você se afasta da comunidade cristã, que é plano de Deus, espiritualmente você está naufragando na fé. É um naufrágio espiritual. E você não desce só no abismo. Você está levando sua família. Você não está percebendo o erro que você está cometendo.
É uma descida, degrau após degrau. Deus disse a Jonas: vá a Nínive. Jonas pegou o caminho contrário. A Bíblia diz que ele desceu para onde? Aí chegou, encontrou o quê? Um navio, uns barcos, não foi? O que foi que ele fez? Pagou. Esse é o crente que estava pagando para fugir de Deus. Aí a Bíblia diz que ele desceu um pouco mais. Não foi assim? Ele desceu e foi dormir. Mas a sua situação foi só piorando. Porque Deus manda uma forte tempestade. E a grande verdade é que a desobediência de Jonas colocou em risco a vida daqueles marinheiros. Eles perderam tudo, quase perdiam o navio. Mas o que foi que aconteceu com Jonas? Ele continuou o quê? Descendo. Desobediência a Deus, naufrágio espiritual, queda, distanciamento. Você que é casado, você que é pai de família, quais são os obstáculos que estão impedindo de você deixar o maior legado para eles, que é um dia, quando eles forem para a eternidade, saberem que Deus existe e dá a eles a oportunidade, a possibilidade deles serem salvos. Quais os obstáculos que você enfrenta nesse sentido, meu irmão, minha irmã? 7 minutos aqui. Eu estou trabalhando, acho que 1 hora mais ou menos, foi isso? Foi? Eu comecei de 8 horas, foi, irmãos? Me perdoe aí, foi isso? Foi? Parece que foi. Quem anda com Deus, um homem que anda com Deus, é o 4º ponto. Eu estou pulando aqui. Vive para sempre. Amém, irmãos? Vive para sempre. Todos esses benefícios bastariam para desejarmos andar com Deus. Mas há um presente ainda maior, a vida eterna. João 5:24, o que é que diz? Tem o quê? A vida eterna. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna quem anda com Deus, irmãos. Este é o maior motivo. Aí eu pergunto, você quer vida eterna só para você? Ou você gostaria que a família linda que Deus lhe deu, a esposa que está do seu lado, que é uma com você, os filhos que vocês geraram, na eternidade, qual é o legado que você está deixando para eles, meus irmãos? Qual é o legado? Você abriu uma brecha e está naufragando espiritualmente. Hoje o mundo oferece muitas coisas para dar sentido à vida do homem. É dinheiro, é fama, é divertimento, drogas, sexo. Foi no sexo a queda. Foi nessa área a brecha aberta. Mas contudo aprendemos que Enoque, com Enoque que, para o homem descobrir o verdadeiro sentido da vida, basta ele se voltar para o seu Criador, andar com Deus. A sua vida então deixará de ser terrena. Talvez hoje, nesta noite aqui, sabe, irmãos, igreja, irmãos das demais igrejas, talvez você esteja vivendo uma vida terrena.
você não está vivendo uma vida celestial. Não está andando com Deus. Concluindo, há muitas coisas que poderiam ser escritas lá no meu sepulcro. Há muitas coisas que poderiam ser escritas no seu sepulcro. Mas descobrimos em Gênesis 5 a melhor de todas. Ele andou com Deus. Se você ou eu morrêssemos hoje, seria isso que as pessoas falariam a nosso respeito? Tem pessoas que levam uma vida linda com Jesus. A gente percebe que vive 24 horas e respira Jesus. Mas tem muitas outras pessoas que não sabem nem que ele é crente. Se você pudesse escrever um epitáfio para resumir sua vida em 15 palavras ou menos, o que seria? Se você pudesse escrever em 15 palavras ou menos sobre sua vida, o que você escreveria lá? Quais os maiores obstáculos que você enfrenta que o impedem de andar com Jesus? Quais seriam os passos concretos para começar, nesse exato momento, a superar esses obstáculos? Tem um versículo que não está aqui no estudo, mas que nós encontramos no Evangelho de Marcos. O versículo é o 38. Eu andei aqui com vocês hoje por aproximadamente 60 minutos. Eu espero não ter assim exagerado no tempo, tá? Mas eu espero que a nossa fala, a nossa reflexão, claro que aplicando primeiro a mim, tenha sido de proveito, de edificação, de desafio, de exortação, uma reflexão profunda, sincera, honesta entre você e Deus, o Deus que lhe criou. O Deus que tem prazer quando nós nos voltamos para Ele para dizer: eu quero andar contigo. Custe o que custar, eu quero andar contigo. Será esse o legado, Senhor, para minha casa, para minha família, para minha parentela. Eu sei que em mim mesmo nada sou, mas na Tua força nós seremos mais do que vencedores. Convido a igreja para ficar de pé, para lermos. É possível projetar esse versículo aqui? Há possibilidade? Não, né? Tudo bem. Mas está aí, está na sua mão. Talvez uma síntese, um resumo, para que nós apliquemos em nossas vidas. É muito claro esse versículo. Porquanto, qualquer que, entre esta geração, Marcos 8, 38. Perdão, tá? Perdão, vou esperar vocês, vou molhar a garganta. Amém? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu pedi para você orar por mim, para Deus me ajudar a falar com vocês nesta noite. Foi a graça que me trouxe até aqui. Eu agradeço a igreja, a sociedade masculina, a igreja como um todo, representada pelo pastor Rubens, pelo convite, pela confiança. Foi prazeroso estar aqui com os irmãos hoje.
E foi bom falar com vocês porque eu estava primeiro falando para mim. Deus abençoe. Pastor Rubens tem a palavra.